O meu nome é Jefferson Taguchi, sou coordenador do Serviço de Cirurgia Bariátrica da Santa Casa e hoje nós vamos responder algumas perguntas de mitos e verdades sobre cirurgia bariátrica. Mito ou verdade? Cirurgia bariátrica é só para quem está muito acima do peso? Verdade. Para quem está acima do peso, com índice de massa corpórea maior que 40 e acima de 35 com comorbidades e nas novas normativas acima de 30 de IMC com comorbidades graves. Mito ou verdade? Quem faz bariátrica nunca mais pode comer normalmente? Verdade. Normalmente quem faz cirurgia bariátrica vai comer menos do que comia antes e com uma qualidade muito superior ao que comia antes, mudando o comportamento alimentar e mudando os seus comportamentos de hábitos de vida. Mito ou verdade? A cirurgia bariátrica é a cura para a obesidade? Mito. A cirurgia bariátrica não é a cura para a obesidade, até porque a obesidade é uma doença genética e silenciosa. A cirurgia bariátrica é a melhor arma para tratamento da obesidade, associado à mudança do estilo de vida e à mudança da alimentação. Mito ou verdade? Depois da bariátrica, o paciente emagrece sem esforço? Mito. O paciente emagrece com muito esforço. Não achamos que o caminho da bariátrica seja o caminho mais fácil. Existe muita dedicação, tá? A cirurgia vai ser uma parte do tratamento, talvez 1/3, mas a mudança da cabeça e a mudança da alimentação são os outros 2/3 importantes para que o paciente tenha um resultado positivo. Mito ou verdade? Quem faz bariátrica precisa tomar remédios ou vitaminas para o resto da vida? Mito. Dependendo do tipo de cirurgia, o paciente tem que tomar vitaminas para o resto da vida, tá? Um polivitamínico, uma vitamina B12. Porém, esses pacientes que são submetidos a essas cirurgias que têm que repor as vitaminas, geralmente são pacientes que eram diabéticos, hipertensos, dislipêmicos, eles usavam remédios para várias doenças. E depois da bariátrica, eles passam a usar vitaminas. Então, penso que é melhor tomar vitamina do que remédio para outras doenças. Mito ou verdade? A cirurgia bariátrica é perigosa? Verdade. Não existe cirurgia sem risco. Porém, o custo-benefício, o risco da cirurgia bariátrica em serviços de referências para pacientes com índice de massa corpórea acima de 40 e menor que 50 é menos que 0,5%. Então, é um risco muito pequeno comparado com os benefícios. Um risco semelhante a uma cirurgia de vesícula, mas para um benefício de uma perda mínima de 50% a 80% do excesso de peso. Então, eu tenho de meio para 50%, ou meio para 80%, ou meio para 100% de perda. Então, achamos que é um risco que vale a pena correr. Mito ou verdade? Qualquer pessoa obesa pode fazer a cirurgia? Mito. Hoje em dia nós temos parâmetros atuais de indicação de cirurgia, mas o paciente hoje a gente tem que ter um peso mínimo de uma obesidade leve com comorbidades importantes, ou uma obesidade moderada com comorbidades, ou uma obesidade grave com IMC maior ou igual a 40 com ou sem comorbidades. Mito ou verdade? A cirurgia melhora ou até cura doenças como diabetes e hipertensão? Verdade. As cirurgias metabólicas, tipo bypass gástrico, com desvio metabólico do intestino, eles têm uma porcentagem de cura do diabetes que pode atingir de 70% a 90%. Mas isso deve ser acompanhado e, às vezes, mesmo quando não haja cura, uma melhora importante dessas comorbidades e a gente, às vezes, pode até associar a cirurgia com outras drogas análogas, entendeu? De hormônios incretínicos que podem melhorar o resultado da cirurgia a longo prazo. Mito ou verdade? É possível engravidar após a cirurgia bariátrica? Com certeza. Aliás, nós usamos a cirurgia bariátrica para pacientes que têm síndrome de ovário policístico, que não conseguiam engravidar e depois da perda de peso efetiva, 2 anos após a cirurgia, a paciente pode engravidar. Bom, o primeiro passo do que um paciente que tem interesse em fazer bariátrica é procurar um médico especialista em cirurgia bariátrica. De preferência um cirurgião bariátrico. E todo paciente que tem interesse, independente da condição social, de ser um paciente do SUS ou um paciente de uma clínica privada, de convênios ou particular, ele pode fazer cirurgia desde que ele preencha os critérios mínimos para a indicação de cirurgia. Mas um detalhe importante, eu acho que a gente tem que falar, é sobre a indicação da cirurgia no SUS, sobre o paciente do SUS. Hoje,
Na nossa região, desde janeiro, as cirurgias do SUS são todas feitas por videolaparoscopia. E é a mesma maneira que nós usamos de operar na nossa clínica particular. No SUS existe uma linha de cuidado do obeso, onde o paciente pode procurar a sua UBS, ele é encaixado nessa linha de cuidado do obeso. Lá ele vai ficar com um acompanhamento com a equipe multidisciplinar daquela UBS, com o clínico, às vezes com o endócrino, com o psicólogo, às vezes com o psiquiatra, com a nutricionista. E havendo esse acompanhamento por um período mínimo, talvez de 6 meses, 1 ano ou até 2 anos, esse paciente ele é encaminhado para a regional de saúde, e a regional de saúde encaminha esse paciente para os serviços autorizados a realizar a cirurgia bariátrica. Na nossa região, a gente tem a Santa Casa de Presidente Prudente, com um serviço instituído há 25 anos, com uma média de 50 a 60 cirurgias bariátricas pelo SUS por mês, e atualmente essas cirurgias por vídeo. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, alguns mitos e verdades, e alguém que precisar do serviço de cirurgia bariátrica é só entrar em contato com a Santa Casa, que será informado de tudo que se precisa para realizar o procedimento. Obrigado.